Pastor Sérgio Bento, PS82 português, PS82 português. Hoje eu não vou estar falando necessariamente ou completamente de teologia ou do pré-tribulacionismo, mas eu vou falar algumas coisas que estão relacionadas com o fim do tempo. Olha que eu usei o termo fim do tempo e não fins dos tempos. O fim dos tempos. Existe uma razão teológica para isso, mas isso fica para outro vídeo. O que eu gostaria de falar a respeito é a respeito da situação do Brasil. E por que possivelmente o Brasil pode, não estou falando que vai, mas pode se tornar a próxima Venezuela. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. O senhor Jair Messias Bolsonaro recebeu um conselho daqueles que chamavam Olavo de Carvalho de guru do senhor Bolsonaro. Ele recebeu um conselho do Olavo para não concorrer para a presidência. Okay? Eu e o Olavo éramos amigos. Eu vivo aqui no Texas, ele vivia na Virgínia. Eu o visitei, a gente conversava por telefone. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que o Olavo de Carvalho falou para o Jair Bolsonaro: Jair, não é hora. Sabe por que não é hora? Porque o que o Brasil está passando é nada mais uma euforia. O Brasil não está preparado. Você vai ser um presidente de um mandato e depois o outro povo vai dominar e vai dominar feio. Não faça. Inclusive, o Olavo de Carvalho falou para várias pessoas que acompanhavam ele. Ele falou para várias pessoas que estavam considerando se candidatar para deputado, vereador, deputado estadual, federal, senador ou prefeito ou o que fosse. E ele falou assim, não é hora. Nós temos uma obra que fazer aqui, um trabalho que fazer na educação dos brasileiros. O senhor Jair Messias Bolsonaro não escutou. Ele pegou e se candidatou e ganhou. Sim, o Olavo apareceu algumas vezes com ele, inclusive teve aí no Brasil. Eu me lembro do Olavo estar num painel de, não sei se fala painel, mas numa mesa com outras pessoas. E depois ele voltou para os Estados Unidos e alguns meses depois ele faleceu. Mas se o Olavo era guru do Bolsonaro, o Bolsonaro não ouvia muito, não. Então, de uma certa maneira, o Brasil está nessa situação. E o senhor Bolsonaro está nessa situação porque ele não escutou. Ele não escutou. Então, o que acontece? Agora, o presidente Trump colocou 50% de tarifa, de taxas, sobre vários produtos do Brasil. E, certamente, o filho do Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos. Okay? Que não cai legal, não cai bem, mas ele está aqui nos Estados Unidos. E apareceu outro dia, faz meses atrás, ele apareceu pedindo dinheiro. What? Pedindo dinheiro? Oh, por favor. Pedir dinheiro para poder pagar o aluguel e para poder colocar as crianças na escola. Isso não é bom. Isso não é bom. Não fica pedindo dinheiro. Seu pai é rico, sua família é rica. Você tem propriedades milionárias no Brasil. Agora, pedindo dinheiro pro povão, inclusive povo que foi preso, tá lá preso até hoje, porque apoiaram o pai dele, e ninguém fez nada. Nem sei se dá pra fazer. Também povo ignorante. Povo ignorante. Pra que vai nessa passeata? Será que são cegos? O que aconteceu no Brasil, acho que foi janeiro 8, né? Não me lembro. O que aconteceu no Brasil foi muitíssimo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. E tentaram enquadrar o Trump naquela coisa lá, que foi uma farsa, foi uma grande mentira. E o povo brasileiro, por viver dentro de uma casca de ovo, não viu o que aconteceu nos Estados Unidos, e o que aconteceu no Brasil foi quase assim, cópia. Você lembra? Cópia Xerox? Yeah. E ninguém viu. Pois bem, Trump coloca 50%. Okay? Aí todo mundo fica falando do Lula para cá, Lula para isso, Lula, e daí o Alexandre de Moraes e o STF, prisão do Bolsonaro. Deixa uma coisa. Deixa eu dizer para os evangélicos. Okay? Bolsonaro não é crente. Ainda que ele tenha o nome Messias, o verdadeiro Messias é Jesus Cristo.
O Bolsonaro não é crente. Você sabia? Assim como o George H.W. Bush, ou seja, o Bush filho, que foi presidente aqui por 2 termos nos Estados Unidos, assim como George H.W. Bush, o Bolsonaro foi lá nos árabes, no Oriente Médio, e se converteu ao islamismo. Não sei se eles sabiam o que estavam fazendo ou não, mas tanto o Bush como o Bolsonaro se converteram para o islamismo. De novo, se eles sabiam o que estavam fazendo, se o Bolsonaro sabia que ele estava fazendo ou não, não importa. É que nem o cara que vai estar na grande tribulação e fala assim, ups, recebi a marca da besta, não sabia o que estava fazendo. Ignorância não é defesa na corte de lei. Então, Bolsonaro cometeu erros ridículos. Moro cometeu erros ridículos lá no Lava Jato. Erros patéticos. Agora, voltando ao Trump, ele põe 50% de tarifas, de taxas sobre vários produtos brasileiros. O que você brasileiro tem que entender uma coisa, o que você tem que entender é isso. Primeiro, o Trump fazer isso é errado. É errado. Tarifa ou taxa em negócio ou international trade, né, negócio internacional, não deveria ser usado dessa maneira. O Trump está interferindo na política interna do Brasil, não importa quão corrupto o Brasil seja ou você pense que o Brasil é. O Trump está interferindo. Agora, você já viu, vou dar 2 exemplos aqui. Você já viu que Cuba nunca virou? Com todas as sanções que os Estados Unidos colocou Cuba nunca deixou de ser comunista. Você já percebeu que a Venezuela é o lixo que é? E com todas as sanções, eles nunca viraram? Porque tem um detalhe. A estratégia americana é a seguinte: põe pressão no país. Quem vai sofrer é o povo. Porque você acha que o Lula vai sofrer? Você acha que o Maduro está sofrendo? Você acha que quando o Fidelzinho estava vivo, o Fidel Castro, ele sofria? Tinha necessidade? Eles não têm necessidade de nada. Quem vai sofrer é o povo. A estratégia americana é a mesma e até um certo ponto é ridícula, mas eles continuam usando a mesma estratégia. E a estratégia é assim: põe taxa, imposto, tarifa, faz pressão, sanction, contra o país. E as coisas ficam caras. Até o povo, de uma maneira ou de outra, se levantar e, uma de duas, derrubar o governo ou votar esse governo para fora. Derrubar o governo nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque o brasileiro é covarde. O brasileiro é covarde. O brasileiro é covarde. O brasileiro, ele está mais preocupado com a aparência do que qualquer outra coisa. Dá só uma olhadinha no Facebook, dá só uma olhadinha no Instagram ou TikTok. Dá uma olhada. Os brasileiros, eles gostam de aparecer. Eles gostam de mostrar que eles têm mais do que o outro brasileiro. É sempre assim. Aí o cara vai para a Europa e tira foto, e tira foto disso, daquilo, e vai para o Chile, para a Argentina, para o Japão. Se você pode ir, Deus te abençoe, vá. Mas a gente sabe que a cultura, nossa cultura brasileira, graças a Deus eu fui livre dessa maldita escravidão, mas a cultura brasileira tem isso. Porque a discriminação não é somente racial no Brasil, a discriminação é de status econômico. Ok? Então o que acontece? O brasileiro é covarde. O brasileiro nunca vai derrubar o país, porque o brasileiro não pode nem ter arma. E o brasileiro, assim, o cidadão de bem, não tem coragem, porque o bandido tem coragem, porque os traficantes têm coragem. Mas você acha que pai de família... Aí sabe o que o pessoal da direita faz? Eu não vou me rebaixar aquele nível. Ok, não se rebaixa e perde tudo.
Então, entende? Não funciona. Porque o pessoal, assim, muitas vezes da direita, quer ser mais elevado. Entende? Eu tenho mais classe, eu tenho estudo. Eu não estudo de nada. Olha, as universidades. Eu conheço professores de universidades aí no Brasil, é tudo comunista. E os caras estão saindo lá com um diploma de papel higiênico, que é escrito no COCO, por COCO, lá, que se graduou de sei lá o quê. Entende? Culinária. Mas aí se graduou, o cara não sabe nada, não sabe nada. As universidades são. É ninho de comunista. É como é. É como é. Então o que acontece? Não vai se levantar para a revolução porque é covarde. 2. O povo brasileiro é o tipo de povo do estilo cubano e venezuelano, em maioria. Porque, por exemplo, se lembra do pão com mortadela? Eu acho que muita gente não comeu picanha, né? Pois é, tem muita gente que está satisfeito com arroz, feijão e ovo. E eu gosto feijão, arroz e ovo e uma salada de tomate. Eu amo. É uma comida maravilhosa. Como até hoje. Outro dia eu e minha esposa aqui estavam comendo arroz, feijão, ovo e salada de tomate. Tomate da nossa hortinha aqui. Mas sabe qual é o problema? O problema é o seguinte. O problema é que a maioria do povo está satisfeito a nada mais sobreviver. Você lembra daquele cara, eu nem sei qual é a situação dele agora também, não me importa, mas aquele cara chamado, acho que era Elke Batista. Pois é, ele deu uma entrevista para uma televisão aqui nos Estados Unidos, CBS. E na entrevista, quando ele ainda achava que ele era alguma coisa, ele falou assim, não, o brasileiro tem que ir pra praia, tomar sorvete e fazer sexo, porque o resto, quem cuida é a gente. E sabe o que o brasileiro quer? Ir pra praia, tomar cerveja e fazer sexo. Ou fazer o que ele quer, né? Porque evangélico não vai pra praia, beber cerveja e faz sexo, além de que tem tanto evangélico agora com o copinho de vinho. Assim, ai, este vinho é disso, este vinho é daquilo, estou aqui tendo uma noite agradável com meu marido, com minha esposa, com meus amigos, tomando um vinhozinho. Vai procurar sua turma, vai procurar. Você e o mundo não tem distinção. Ok, mudando, deixa eu voltar aqui pro assunto. Então, o brasileiro é covarde. Okay? Aí não vai ter revolução. Aí o que acontece? A maioria dos brasileiros estão completamente bem de receber o pão com mortadela. Maioria. Agora, deixa eu voltar lá na questão do primeiro ponto, que o brasileiro é covarde. Eu me lembro, faz o quê? 2 anos atrás, não sei, que o pessoal aí no Brasil falava, o exército tem que se levantar, o exército tem que fazer alguma coisa. Você é retardado? Tinha um cara, um senhor, não devo chamar cara, um senhor. Ele foi meu conselheiro de adolescentes quando eu estava numa igreja aí no Brasil, no estado de São Paulo. E eu comecei a conversar com ele, né? Porque eu não sou mais menino, né? A gente já tá assim, de certa idade. É que essa barba branca bonita tal, não é só charme, não é só beleza. É um pouquinho de experiência. Aí o que acontece? Falei pra ele, olha, vocês não tem que ficar falando com o exército. Vocês são loucos. Primeiro ponto. Tem alguma razão de uma pessoa que se diz democrática, conservadora, de pedir para o exército dar um golpe? Não, mas está lá na Constituição. Está na Constituição da China de matar qualquer pessoa que se levante contra o governo. E aí? E aí? Entende? Loucura. Mas aí eu falei assim para ele, sabe qual é o outro problema? Você vai estar aí falando pro exército ir lá lutar por você. Mas você tem a coragem, você tem a espinha, para não falar outras coisas, porque eu sou crente, pastor, e Deus me perdoe. Você tem a espinha, a coragem de ir lá lutar? Ou de mandar teus filhos? Ele ficou bravo comigo. Me cortou. Me cancelou. Porque tava todo mundo lá, não, vamos lá.
Aí vai um monte de gente lá em Brasília fazer aquela palhaçada, sabia que estava infiltrado. Não tem como provar, né? Não tem como provar, não estava infiltrado, era tudo ladrão. Não era ladrão, mas que ignorância. Estuda um pouco. A história se repetiu em um ano. Aconteceu aqui nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil. Cópia Xerox. Então o que acontece? O Brasil hoje é um grande candidato a virar a nova Venezuela da América do Sul. Sabe por quê? Porque o Lula não vai dar para trás. O Lula não vai dar para trás. Até um certo ponto eu entendo. Porque ninguém tem que chegar no país dos outros e ficar mandando, não. Só que o Brasil não tem o cacife, eu acho que é assim que se fala, né? Não sei. Faz tanto tempo que eu não... Whatever. O Brasil não tem o cacife. Não está à altura de nem negociar com os Estados Unidos. O Brasil é... Muito brasileiro acha que o Brasil é país de primeiro mundo. Olha o que... Você não tem a mínima ideia. E vocês que viajaram para o exterior, vocês sabem. O Brasil é uma caca. É uma caca. Agora, sabe por que o Brasil é uma caca? Porque o povo é uma caca. Agora, o que acontece? Trump, ele pôs o pé no chão e ele vai pisar forte. Porque o BRICS, que poderia ser algo muito interessante, vem e coloca o Irã. São trouxas, eles são trouxas. Então o que vai acontecer? A China é melhor ficar quietinha. Rússia está em guerra. Já morreu mais de 1 milhão de pessoas, de ambos os lados. Se o Trump continuar pisando forte, pé no chão, a economia brasileira começa a cair. Você acha que China e Rússia vai te salvar? China e Rússia, e até mesmo a União Soviética quando existia, não salvou Cuba. E China e Rússia não salvou Venezuela. Você, brasileiro, se prepare. Porque as coisas aí vão ficar extremamente ruins. Extremamente ruins. Sabe por quê? Porque o Brasil, assim como o capitalismo, precisa de uma reforma. Deixa eu falar do capitalismo. Capitalismo é melhor do que comunismo. Mas se você não toma cuidado, capitalismo é uma fossa. Onde os escravos são as pessoas que trabalham por salário mínimo. E os caras não pagam. Ainda que eles são bilionários, eles não pagam os empregados. Eles usam e abusam. Mas o comunismo também. Agora, um capitalismo reformado é melhor do que um comunismo reformado, porque comunismo reformado é socialismo. E olha a França como está. E eu já tive na França. Não é tudo isso, não. Não é mesmo. Eu já tive na Inglaterra. E não é tudo isso, não. Me desculpa, mas... Então o que acontece? O capitalismo tem que ser reformado, porque está realmente uma droga. A desigualdade é incrivelmente grande. Agora, a gente não pode somente dar dinheiro para o pobre. Porque se você somente dá dinheiro para o pobre, o que acontece é que o pobre vai se acostumar a receber o dinheiro. Aqui é o que esses professores de universidade não entendem. Eles são tão retardados quanto os retardados. E retardado, aqui é uma ofensa para o retardado. Chamar esses professores assim. Então o que acontece? O que acontece? O que acontece é o seguinte. O que acontece é que não tem jeito. Porque eu duvido que pessoas estejam dispostas a pagar o preço para levantar o Brasil. Primeira coisa. Depois eu vou dizer uma coisa diferente aqui. Não existe.
Não existe. Não existe suficientes brasileiros que possam se levantar para mudar a coisa. Esse é meu primeiro ponto. Não, não tem como. Mas aí tem uma outra coisa. Eu acho que a gente não tem mais tempo. Porque se verdadeiramente nós estamos vivendo as últimas horas destes últimos dias, não tem mais tempo. Literalmente não tem mais tempo. Agora, vou soltar uma bomba, eu acho. Para muita gente vai ser uma bomba. O anticristo não vai vir da esquerda. O anticristo vai vir da direita. Eu não tenho um livro, capítulo e verso, mas eu gostaria de usar common sense. Eu acho que se diz sentido comum. Common sense. O pessoal da esquerda, genericamente falando, são ateístas. Muitos deles, a maioria deles, são ateístas. Ou se eles dizem que seguem a Deus, como algum desses professores, até mesmo de universidade, high school, dizem que seguem, tá tudo perdido. Vai tudo pro inferno. Literalmente, vai tudo pro inferno. Leia lá Romanos capítulo 1. Não somente quem vive em pecado, comete o pecado, mas aquele que é cúmplice, ambos irão para o inferno. E quando um cara diz ser cristão e apoia aborto, o transexualismo, o povo do alfabeto completo, esse cara é cúmplice. Esse cara é cúmplice. E ele e ela vai para o inferno. Agora, considerando de uma maneira geral que o pessoal da esquerda é ateísta, comunista, porque comunista é ateísta. Você vê que o anticristo, ele não é ateísta. Ele crê. Ele crê, somente que ele crê que ele é Deus. Não obstante, o próprio nome dele é anticristo, que necessariamente não significa ser contra Cristo, ainda que ele é, mas é no lugar de Cristo. Então, o anticristo tem que ter alguma religiosidade. E ele tem. Porque o terceiro templo vai ser construído. E ele vai fazer paz com Israel. E tratado com muita gente. Aí chega na metade da grande tribulação, o que ele faz? A assolação, não sei nem como falar isso em português. Desolation, abomination of desolation. Agora escapou até mesmo em inglês, that's fine. Mas o que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai fazer possivelmente uma estátua. Vai colocar lá dentro do lugar santo dos santos desse terceiro templo. E ele vai falar assim, todo mundo tem que me adorar. E quem não me adora é decapitado. Ok? Aí o que acontece? Se você pega e vê, põe na balança, common sense, sentido comum, você põe na balança, comunista é ateísta. O anticristo não é ateísta. Ele quer tomar o lugar de Cristo. Ele quer tomar o lugar de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem um espírito de Satanás. Porque Satanás queria tomar o trono de Deus no céu. E o anticristo quer tomar o lugar de Deus no templo. Então o que acontece? O pessoal da esquerda odeia religião. A não ser satanismo, essa palhaçada toda. O anticristo, ele ama a religião. E sabe qual é o problema? É esse povo chamado evangélico do Brasil. É um vômito. É um vômito. É horrível. É tudo horrível. Apoiando os caras. Apoiando cegamente. Por causa de uma teologia errada. Uma teologia amilenialista, pós-tribulacionista, uma preterista. Uma loucura. Loucura. Então, para meus amados amigos que se dizem ser conservadores da direita, deixa eu dizer uma coisa. Toma muito cuidado. Porque no sistema
considerando o sistema global da direita, que agora é tudo uma mesma coisa, saiba que muito bem, até mesmo Trump, que eu não creio que ele seja o anticristo, mas ele está preparando o caminho. Porque o que o Trump está fazendo é coisa de anticristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, entre Trump e a Kamala Harris, Trump. Porque Kamala Harris era um desastre. Sabe o que é assim? Desastre. É como duas carretas na BR e não sei o que, e vem assim. Kamala Harris era um desastre. O Partido Democrata aqui nos Estados Unidos é uma droga, é uma porcaria. Então o povo americano se levantou. Agora o povo americano tem uma outra cultura que o povo brasileiro não tem. Mas de qualquer maneira, a minha premissa permanece. O anticristo vai vir da direita. E transformar o Brasil, parece. Eu pessoalmente acho que não tem mais tempo. Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender dos teus pecados. Se aproximar de Deus. Se santificar. Mudar a vida. E permitir que Deus faça a obra. Por quê? Porque o fim está perto. Agora, se você especificamente quer saber como cristão o que você deve fazer e como você deve viver, põe nos comentários aqui. Pastor, diz para nós. Como eu devo viver como cristão? Porque eu não vou te dar minha opinião. Vou dizer exatamente o que a Bíblia diz. Exatamente o que a Bíblia diz. O que o cristão deve fazer. E você vai ver que até um certo ponto é muito diferente do que você vê nas igrejas. Então, povo brasileiro, eu oro por vocês. É triste, mas profecia é profecia. Se a profecia não se cumprir, se o anticristo não vir, se a igreja não for arrebatada antes da grande tribulação e tudo isso, Deus seria mentiroso. Então tem que acontecer. Agora, trouxa é o cara que vê tudo isso e ainda quer discutir. Então, meu filho, fique na grande tribulação. Você retardado que apoia tudo que é do mal, vá para o inferno. Vá para o inferno. Eu me lembro de um pastor lá na igreja que eu era membro. Um cara chegou para ele e falou assim... Bom, o pastor chegou e pregou o evangelho para ele. E o cara bem assim, arrogante, chegou para o pastor e falou assim: eu não quero esse seu Jesus. Eu não quero esse seu Jesus. O pastor, com muita sabedoria, uma calma maravilhosa, disse assim: meu filho, então vai para o inferno. Sabe o que ele fez? Deu as costas e foi embora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Com tudo isso que eu falo aqui no meu canal, as poucas pessoas que olham, eu não estou de nenhuma maneira tentando convencer você de qualquer coisa. Eu sou chamado a proclamar. E você faz o que você quiser com a proclamação que você ouve de mim. Se você quiser discutir, good luck. Boa sorte, porque eu não vou discutir com você. Você aceita? Seja bem-vindo. Você rejeita? Go to hell. É bem simples. Os chamados ouvirão. Os perdidos negarão. Uns serão ovelhas e outros serão cabras. Essa é a história. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo, com a graça de Deus. E vai chegar um dia que eu vou falar assim: a gente se vê no próximo vídeo e a gente não vai se ver. Sabe por quê? Porque eu vou pro céu. Jesus está voltando. Aleluia. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Love and peace. Deus te abençoe.